porque nós nem fotos trocámos, portanto, nem sequer sabíamos o aspecto um do outro. Só conhecíamos a voz. Nem sabiam o fogo. Durante um ano vocês não trocaram uma foto. Eu percebo que as fotos demoravam ali a Não deve ter sido um rodar. ano, não deve ter sido um ano completo, deve ter sido menos. Mas nem uma foto. Nem uma foto. Só nos conhecemos. A primeira foi no baile finalista, sim. Combinámos. Isso é muito arriscado. Combinámos que eu era para já era a finalista, portanto estava com um vestido de gala diferente do normal. Eu era a miúda de azul, porque o meu vestido era azul. E ele era o tipo que tinha uma gravata com baleias. Ok. Então, tu recebeste algum feedback do nosso episódio da astrologia? Recebi um feedback de um ouvinte habitual a dizer que se identificou muito contigo. E quer ser teu amigo. Foi. Porque as tuas respostas seriam as respostas dele e as tuas perguntas seriam as perguntas dele. E acho incrível como é que duas pessoas que não se conhecem têm a mesma linha de raciocínio, que por acaso é oposta à minha. Mas está tudo bem. E eu respeito. Pai, eu recebi umas mensagens, também recebi de uma amiga minha que é muito vocal contra a astrologia e que fica muito ansiosa. Ela fica muito ansiosa com o tema e ela mandou-me... Então já deve odiar-me já. Ela já estava... Não, de maneira nenhuma. Ela disse que estava à espera que nós fizéssemos este episódio e ela só me diz assim primeiro: pá, eu estou a ouvir e estou-me a roer toda, Sânia. Estou a ouvir e estou-me a roer. E eu disse: então, mas vai lá comentar. Ai, não, eu não gosto de estar a comentar. Depois as pessoas não querem estar aí a comentar porque eu disse: não, mas podes ir lá dizer qualquer coisa, a Sofia não se vai chatear contigo. Não, podem ir lá escrever. Eu acho piada é haver feedback que venha contra aquilo que eu penso, que é para me dar outras perspectivas. E eu não... eu acho que já deu para perceber que eu sou peace and love e para mim está tudo bem. Não é por terem opiniões diferentes da minha que eu vou mudar a minha, a menos que me convençam, que eu estou aberta a mudar de opinião. É que me convencem muito bem. Mas as pessoas que nos ouvem parece ter um bocadinho de receio de depois vir contra aquilo que nós dizemos. Não sei se têm receio que nós fiquemos ofendidas, mas nós não vamos ficar ofendidas. Não, exatamente. Não. Eu até vou falar para a câmara. Malta, nós queremos é feedback. Estão a perceber? Nós queremos é... gaja que é gaja tem que contrapor e falar e... por amor de Deus, estejam à vontade. Comentem, façam... Só não sejam mal criadas, pronto. Claro. Podemos discutir o assunto na boa, sem insultar. Mas isso não foram. Nós até tivemos um comentário no Spotify do André, que também costuma de ouvir a Sala Azul, e ele ouviu o nosso episódio da astrologia e recomendou também recomendou outro livro do Carl Sagan. Está lá no nosso Spotify. Portanto, estas coisas, tu és mais presente nessa história dos comentários, porque eu não sou muito ligada às redes. Sou no Blue Sky, mas ninguém vai para Blue Sky. Não. Sentes-te muito sozinha aí no Blue Sky? Super sozinha. Eu falo comigo própria. Aquilo parece que estou assim, parece uma doida numa sala. O Blue Sky também é mais calminho por natureza, não é uma loucura do Twitter. Ou do X, como lhe quiserem chamar. Para mim será sempre do Twitter. Mas o Blue Sky tem ali um horário em que as pessoas parece que... Tipo um horário fabril. Tu percebes que as pessoas estão a ir para lá e depois recolhem muito cedo. Não é a dinâmica que tem o Twitter. E as polémicas chegam lá com muito delay. Então, mas qual é a nova polémica hoje do Twitter? Deve de haver, porque ultimamente isto tem andado tudo aí a fervilhar, mas parece... Mas acho que estamos numa altura em que estamos a ver se distraímos as pessoas com muitos temas, não sei o que é que está para aí, o que é que andam para aí a cozinhar. Qual é a última polémica que apareceu? Hoje a última foi a Cristina Ferreira. E o seu belo comentário da rapariga que foi esfaqueada 150 vezes. 150 vezes. Não sei como é que isso é possível. Não sei onde é que aquela pessoa foi buscar tanta energia para fazer isso. Seguido ao que ela diz que se a rapariga entrou no carro, pôs-se a jeito.
Eu não li muito sobre o caso essa cena dessa rapariga. Aquilo foi era uma cena do Tinder, não era? Sim, Eles tinham se supostamente, eu conhecido no Tinder. também não aprofundei, porque, sinceramente, enfim, ou fico revoltada com os comentários, ou depois, e depois aquilo começou na CMTV, não é? Eu apanhei um vídeo no Twitter de umas câmaras de vigilância num parque de estacionamento que eu não cheguei a perceber se Sim. correspondiam exatamente a esse caso. Porque ele não estava a esfaquear, ele estava a bater-lhe na cabeça. Se ele tinha alguma coisa na... Não, mas se calhar não tinha Se a ele faca naquela mão. Por isso Na é que foi cabeça. 150 vezes. Porque ele estava a bater na cabeça. Não sei como é que ele estava a tentar furar-lhe a cabeça, então. Deve ter achado que aquela rapariga tinha um balão em vez de uma cabeça. Não sei. Foi violento. Aquilo que eu vi foi... Se corresponde àquela vítima, foi realmente violento, e os palermas estavam lá todos à volta, não soube ninguém o soube segurar. Exato. Eu acho que apanhei esse vídeo também, sim. Não percebi se aquilo foi pânico, tipo... Parece irreal, como é que não há ninguém que... É isso, é que ainda por cima eram todos homens, estavam ali à volta. Não houve uma alma... Exato, ainda por cima. Com Sim. cabeça e com sangue frio o suficiente, porque aquilo era só ter sangue frio, era pegar nele por trás e segurá-lo. Iam pela frente a tirar-lhe coisas e tentar-lhe pontapés. A rapariga acabou por apanhar com pontapés que supostamente eram para ele. Tipo, uma coisa... Ai, coitada. Uma coisa surreal, uma coisa Mas ela completamente surreal. sobreviveu? Não sei, mas ó, com 150 duvido. Ai, caraças. Eu ouvi dizer que ela estava no hospital, mas depois não vi mais nada, porque eu achei esse caso tão surreal. Sim, O que é que leva? É tudo surreal. O que é que leva uma pessoa? Como é que tu viras? Como é que tu viras ao ponto de querer fazer isso a alguém, não é? O que é que se passa na cabeça de uma pessoa para entrar nesse espírito? Tem um problema narcísico grave para curar, com certeza. Mas a polémica, pelo que eu estou a perceber, eles nem sequer estão a focar muito nisso. Eles estão-se a focar mais na vítima. Do género, o que é que lhe passou pela cabeça? Naturalmente. Para já ir para o Tinder, como se isso fosse uma coisa de outro mundo nos dias de hoje. Gente, o Tinder é a mesma coisa que ir a um bar, está bem? Quem diz o Tinder, diz o Bumble, diz outras aplicações. As aplicações de encontro são um fenómeno do século XXI em que as pessoas estão enfiadas em casa e em vez de irem para um bar porque são mais tímidas ou porque não têm vida social suficiente ou não têm dinheiro suficiente para ir para bares, gastar dinheiro em álcool e em saídas... Ou porque querem sair da sua bolha de pessoas que têm à volta? Também, porque quando tu vais para um bar não conheces o mesmo núcleo de pessoas que podes conhecer numa aplicação. A aplicação, a única coisa que tu tens ali para limitar é o raio de quilómetros em que tu queres chegar. Portanto, podem-te aparecer advogados, arquitetos, médicos, ou massagistas, Sim. ou pessoas das obras, ou tipo, há lá de tudo. Tudo, exato. Se calhar se tu fores a um bar rock ou um bar... Sim, se tu fores a um bar da moda ou para as docas ou não sei o quê, se calhar não vais encontrar o mesmo tipo de pessoas. Portanto, estas aplicações abrem-te um leque de possibilidades maior. Agora, é sempre um totoloto. Da mesma forma que é num bar. Mas é assim, isto sempre existiu, não é? Claro. Antes da internet, as pessoas escreviam cartas para jornais, não é? Ou as pessoas punham anúncios no jornal. Anúncios. Ainda existem, mas era mais comum nessa altura. Ainda existem. Sim. Mas as pessoas punham anúncios. Eu acho que a minha mãe chegou a corresponder-se com pessoas assim. Eu própria na adolescência... Punham anúncios e trocavam mensagens. Sim, eu própria na adolescência tinha os pen friends. Tive imensos pen friends. Sim. Numa revista de missionários e cheguei... Não, mas eu fui um bocado hardcore. De missionários? Era uma revista de missionários. Que eu já era... Uma cena católica? Era uma coisa católica que ia para as prisões. A revista ia para as prisões e eu cheguei a receber... Porque eu coloquei lá a minha morada e eu cheguei a receber cartas de presos. Estás a brincar? Estou a falar sério. Tu correspondeste com pessoas que estavam presas? Só uma vez. Eles mandavam uma carta e eu respondia a dizer que não estava interessada. Mas respondia sempre, não deixava ninguém sem resposta. Até qual foi o crime que ele tinha feito? Não perguntei. Não quis saber. Ah, caraca.
Achei que era Não, perigoso pronto, demais ok. entrar por Tu aí. viste? Não. Yeah. Mas eu sabia que Mas vinha. ele foi sincero. Eu sabia que vinha das prisões, porque vinha, a morada vinha, porque ele depois tinha que devolver. Ele era obrigado a pôr a Estás a morada. ver? Mas será que eles têm Tinder hoje em dia na prisão? É que é um bocado chato para marcar enquanto. Há telemóveis escondidos por lá, portanto, se calhar. Mas pronto, isto para dizer o quê? Epá. É tão perigoso ir para uma aplicação como, pá, Sim. não é? Sim. Nós nunca sabemos qual é que é o Sim. maluco. Além disso, estamos a catalogar, para já, catalogaram a rapariga como se ela fosse uma prostituta vulgar que foi para uma aplicação de Tinder e que vai assim à toa com o primeiro gajo que lhe aparece. Não é o primeiro gajo que lhe aparece, com certeza que eles trocaram com mensagens e conversaram. Claro. Não é? E ela, a dado momento, percebeu que aquele gajo não era bom da cabeça e rejeitou. Sim, agora a questão é até que ponto é que eles conversaram para ele saber onde é que ela morava ou onde é que ela estava. Epá, mas isso é fácil. É assim, eu já estou numa relação há muitos anos, mas também estive no mundo do dating. É fácil, não demora muito tempo até tu saberes onde é que a pessoa mais ou menos vive, onde é que trabalha. Basta Sim. veres ou numa rede social. Não, isso não é difícil. 2 ou 3 dias de conversa em chat constante consegue-se sacar imensa informação sobre as pessoas. Se as pessoas forem sinceras e não estiverem a inventar, Sim. como muitos também inventam, é fácil de ficares a saber mais ou menos o que é que a pessoa está a fazer, o que é que ela faz da vida, o que é que... Não sei em que contexto é que eles se encontraram. Mas eu parto do princípio que se E por encontraram... onde é que anda? Claro. Ela confiou nele minimamente, não é? Claro. E assim, a notícia também foi espalhada pelo Correio da Manhã, não é? Nós não sabemos realmente, se calhar eles conheceram-se efetivamente no Tinder, mas até tiveram uma relação e ela quis acabar com ele e ele virou o boneco. Como muitos viram o boneco. Sim. Este não foi o primeiro. Se calhar este foi um bocadinho extremista. Mas já... Um bocadinho, é um bocado. 150 vezes pelo menos. Não, 150 Pá, vezes. não. Aquilo já foi puro prazer. Aquilo já foi vingança. Algo Aquilo que se passa parece, naquela cabeça. Desculpem lá. Eles hoje estavam a falar daquele caso daquele imigrante que entrou no centro há 2 anos e que matou 2 mulheres e que foi agora julgado por 25 anos. E eles dizem, ele fez aquilo num quadro de raiva, como que a justificar. Então ele estava num quadro de raiva, coitadinho, não conseguiu gerir as suas emoções. Como Certeza que nenhum vai ser o homem. que vão dizer deste gajo. Ele fez aquilo num quadro de raiva, como se fosse uma como se fosse uma justificação. desculpa, Agora claro. é um quadro de raiva. Porque aquela mulher, aquela megera que se deu a conhecer, que aceitou sair com ele, ela é que se pôs a jeito, como disse a Cristina, não é? Exato. Pá, não. ela é que se põe a jeito, eu acho horrível. O mais horrível para mim é uma mulher a falar sobre outra mulher. E uma mulher privilegiada. Porque ela é uma mulher privilegiada. Gosta ou não gosta dela, Sim. ela não precisa de ir para as redes Também não sociais para pode vir conhecer falar pessoas. Sim, não pode vir falar de bom gosto de homens, que ela também tem um historial de relações assim, como Estranhas. pessoas um bocado suspeitas, não é? Portanto, Mas acho isso, que é melhor eu não irmos para aí. essa parte até dou de barato. Agora, Sim. acho preconceituoso e acho de mau tom e acho completamente desumano ela estar a culpar a rapariga só porque ela estava a tentar ter um relacionamento. Porque com certeza que as pessoas que vão para as aplicações de encontros querem efetivamente ter uma relação. Seja temporária ou não seja temporária, é tão válida como... Não interessa, sim. As pessoas estão sozinhas. Cada vez mais as pessoas sentem-se sozinhas. Seja porque, sei lá, pelo status social ou porque estão isoladas numa cidade que não conhecem ninguém. Hoje em dia há tanta Ou não têm mobilidade. competências sociais para fazer novas amizades, não se Claro. conseguem pôr em situações novas, pode ser tanta coisa, podem já estar desiludidas com Claro. as pessoas que foram conhecendo ao longo da vida, pode ser tanta coisa. Pode ser, mas isso não invalida o facto de elas tentarem, não é? Claro.
E porquê é que não há de ser numa aplicação que foi inventada para isso e com uma boa intenção? Sim, sim, sim. Eu acho que isso já é uma não discussão. E sempre houve essa crítica desde quando escreviam cartas, desde quando começou a aparecer não é as redes sociais, mas quando começou a aparecer a internet e nós começámos a Sim, comunicar uns com os outros através do Mirk, o Wi-Fi. E o Mirk antes disso, sim, sim. Foi graças ao Wi-Fi que eu comecei a falar com o Sérgio. E foi graças ao Mirk que eu casei com o meu ex-marido. Eu conheci-o no Mirk. Portanto, aliás, os amigos, quando eu me mudei para cá, os amigos diziam: tens noção do perigo que tu podias ter corrido? Podia ser uma pessoa... Sim, exato. Está bem, mas nós andámos 1 ano e picos a falar por telefone todos os dias, não é? Todos os dias nós falávamos. Era impossível uma pessoa fingir... Durante 1 ano, caraças, 1 ano. Todos os dias. 1 ano dá para fazer tanta coisa. Desde o dia em que nós falámos no chat, a partir desse dia para a frente, todos os dias, religiosamente, nós falámos ao telefone, pá, aí, horas. Então, nós não ficámos a aquecer o forno tanto tempo. Não, isso é muito tempo. Mas vocês cá estavam mais distantes. Sim, nós tínhamos 200 km de distância, não é? Pois, não. Nós vimos-nos num café. Nós primeiro vimos-nos num café e olhámos para o outro e houve ali química. Houve ali faísca. Depois ele foi à minha procura no Wi-Fi, uma data de páginas, porque ainda por cima tinha aquelas fotos todas estilizadas em que nem dava para perceber. Como todo o Wi-Fi. Preto e branco, caraça. Como todo o Wi-Fi. E depois lá encontrou, mandou-me mensagem, eu ainda o deixei à espera tipo 1 semana, porque eu estava tipo a meio de uns trabalhos na faculdade. E depois lá respondi para lhe dizer que ia 1 semana para Barcelona, portanto ia deixá-lo mais 1 semana à espera. E quando voltei, comecei assim a falar mais com ele, marcámos um encontro e lembro da minha mãe também me ter dito: ai, ó filha, então mas tu não conheces lado nenhum, vais assim sair com ele? E eu, mas mãe, isto não é a primeira vez que eu estou a fazer isto? Sim, vou. Ai, mas eu não conheço. E depois ainda deixei o número dele com a minha mãe. A história do não conheço, também levei com essa dos meus pais. Eu deixei o número dele com a minha mãe, disse onde é que íamos e bem. Sim, mas isso bem, é seguro não. E é isso que se deve fazer. Eu quando conheci o meu ex-marido, nós conhecemos no meu baile finalistas. De baile finalistas de 12º? Do secundário. Portanto, não podia haver mais pessoas lá. Mais público do que aquilo não podia ser. Tinha lá as minhas amigas todas, tinha a minha prima, que na altura até estava a viver lá em casa comigo, e foi ela que me incentivou a dizer: pá, sim, conhece-o pessoalmente, porque é que não conheces? Porque nós nem fotos trocámos, portanto, nem sequer sabíamos o aspecto um do outro. Só conhecíamos a voz. Nem sabiam o fogo. Durante 1 ano vocês não trocaram uma foto. Eu percebo que as fotos demoravam ali a Não deve ter sido um rodar. ano, não deve ter sido 1 ano completo, deve ter sido menos. Mas nem uma foto. Nem uma foto. Só nos conhecemos. A primeira foi no baile finalista, sim. Combinámos. Isso é muito arriscado. Combinámos que eu era para já era a finalista, portanto estava com um vestido de gala diferente do normal. Eu era a miúda de azul, porque o meu vestido era azul, e ele era o tipo que tinha uma gravata com baleias. Ok. Encontrámos-nos na entrada da discoteca, porque aquilo foi depois a festa. Arriscas muito. Pá, estava cheio de pessoas à volta. Não, eu não estou a dizer por isso, eu estou a dizer que a sorte de tu estares a falar com uma pessoa todos os dias, ok, a voz pode ser fixe isso, mas a cara nem sempre corresponde à voz. Eu estou a dizer, arriscas muito, eu nunca liguei à imagem. Até porque quando eu aceitei conhecê-lo, eu já tinha um feelingzinho diferente do normal. Mas tu não sabes, não consegues ver se a pessoa tem os dentes todos. Não é pela voz que tu percebes isso, não é? Eu tive sorte. Tive sorte, é porque tinha que ser. Houve um rapaz com que eu falava nas alturas do Mirk, em que de facto, depois quando ele mandou a foto, eu fiquei assim um bocadinho desiludida. E ele depois chamou-me assim uns nomes um bocado feios, porque ele percebeu que eu fiquei tipo... Pois, mas eu não sei. Eu como já tinha tido... Como já tinha a experiência de ter os pen friends em que nós trocávamos fotos, além das cartas nós conseguíamos trocar as fotos, mas as primeiras cartas
Alguns faziam questão de enviar logo a foto na primeira carta, mas outros nem por isso. E eu Sim. também não fazia questão. Porque eu não era normal. Eu não queria, eu fazia questão de me querer apaixonar pela personalidade. Eu não queria olhar para a imagem e também não queria que se apaixonassem por mim pela minha imagem. Ou seja, isso Era isso é sempre tudo bonito, secundário. mas também conta, não é? Para mim Sim, não contava é assim secundário. tanto. Nunca contou. É secundário e eu pelo menos noto isto. Tu, à medida que vais conhecendo a pessoa, a imagem dela também muda aos teus olhos. Sem Há dúvida. pessoas que se tornam mais feias Sem e há dúvida. pessoas que se tornam muito mais bonitas e Sim. tu consegues encontrar esses pontos. O encanto, sim. Agora, para relacionamentos ainda por cima amorosos, pá, tem de haver. Eu não digo que a pessoa tem de ser bonita para todos. Para mim, para aquilo que me atrai num homem, tem de haver ali qualquer coisa que me chama a atenção. Eu acho que... Não quer dizer que seja Sim, uma sim, sim, estampa. sim. Sim. Eu acho que ligo mais hoje, é uma cena mais importante para mim do que era naquela altura. Porque eu já tinha tido tentativas de namorados, e alguns namorados, que eram uma estampa e depois eram uns estupores. Certo, E então eu fiquei, completamente. tipo, olha, quanto mais giros Sim. são, mais palermas são, ou mais arrogantes são, porque acham que podem ter todas e podem fazer, usar e abusar conforme lhes apetece. E eu comecei a ficar com aquele estigma, Principalmente essa tipo... idade. Sem dúvida. E eu comecei a ficar com aquele estigma, tipo, pá, rapazes giros, eu não quero. Porque ou vou ser encornada, ou me vão dar com os pés, mesmo antes de eu tentar qualquer coisa. Porque eu não me achava nada gira, não me achava nada, eu achava um patinho feio. Portanto... Ai, tão parva. Sim. Pois, agora olhando As para trás, coisas, completamente parva, mas fazer o quê? Sim. Era o que era. Era o que era, era a imagem que eu tinha de mim. E, portanto, tanto é que eu tive uma paixoneta durante anos pelo rapaz mais giro da escola que eu tremia só de me cruzar com ele no corredor. Mas isso todas nós, ao fundo, Tremia. todas nós, yeah. Eu também era assim, havemos de falar nisto noutro episódio que está para aí alinhavado, mas eu também tinha essa cena do tremer. Eu não me conseguia, as emoções eram tantas, ou tu sim. não conseguias Tu perdias faculdades. gerir, em que eu ficava tipo encarnada que nem um também tomate. eu. Sim, também eu. E Mudava de cor. eu começava a tremer, mas porquê? Sim, sim. Era É ridículo. mesmo uma má gestão. Não, mas o mais engraçado... Mas depois eu falo no outro... Conto essa história no episódio dedicado a isso. Porque depois essa história teve capítulos. Mas isto para dizer o quê? Que as redes sociais de encontros não são um sítio como outro... São tão seguras como um bar ou são tão seguras como a mercearia ali da esquina. Nós nunca sabemos onde é que está um psicopata, não é? Sim, Até podemos ter um psicopata como vizinho e não sabermos. claro que sim. Ela... Olha, a outra, aquela francesa, o ano passado, que descobriu que o marido andava a drogar e a violar antes. Ela tinha o psicopata em casa. Por exemplo, esse Ele estava em casa. Esse é um caso perfeito. Nem me tinha lembrado dessa senhora, coitada. Que foi a... Pelicou, era qualquer coisa Pelicou, já não me lembro do nome dela. Não, e pelo que eu percebi, ele também chegou a drogar a filha. Não foi só a mulher. Exatamente. Pá. Portanto, aquilo era em casa. Não, tu não precisas de ir por uma aplicação de encontros. O que eu não percebo é o que é que se passa na cabeça destas pessoas, que são principalmente homens, que é o que nós estamos a ver aqui neste momento. São sempre O que é que se passa na cabeça destas pessoas para acharem que têm o direito de fazer isto a outra pessoa? Eu não me imagino a fazer isto a ninguém, mas eu acho que tu tens de estar num espírito em que tu já nem consideras aquilo que está à tua frente, já não consideras aquilo uma pessoa. Aquilo tem de ser sub-humano para ti, para tu conseguires fazer uma coisa destas. É que eu nem ao frango que posso ter estado ali a desossar, eu trato assim, não é? E vou comê-lo.
Mas tenho mais cuidado, porque acho que, olha, este animal morreu para me alimentar, vou Eu tirar sou incapaz, tudo, com eu sou cuidado. incapaz de matar Tenho um um frango. bocado mais de... Não, ele já veio morto cá para casa. Mas Só pronto, se tivesse desassar. de Não, ser... eu não mexo, não Sim, consigo, não consigo. mas Não é consigo assim, mexer mas em acho que carne. tenho um bocadinho mais de respeito para com o animal que vou comer do que estas pessoas demonstram Sim. para com estas mulheres. O que é que se passa Sim, nestas sim, sim. cabeças? Isto não é um acesso de raiva. Não, não pode ter sido. 150 vezes, não pode ter sido só um pico de raiva. Tipo, ele vingou-se de todas as rejeições que teve na vida dele, daquela rapariga, foi isso que aconteceu. Ah pá, coitadinho, mas ninguém lhe deve nada. Eu fico preocupada em como é que se chega a esse ponto. O que é que terá acontecido na vida daquela pessoa e de outras mais que já fizeram crimes semelhantes? O que é que lhes passou pela cabeça? Porque isto não acontece só com pessoas iletradas ou com pessoas com baixa escolaridade. Pode acontecer com Não. pessoas da alta sociedade. E se Sim, calhar até acontece mais vezes e sim, nós é que não sabemos. sim. Não tem nada a ver com estatuto e não tem nada a ver Não, com escolaridade. Eu acho não. que é um estado mental em que as pessoas... Será que é da solidão? As pessoas estão a ficar tão desesperadas? Será que é uma consequência do confinamento que nós sofremos e quem tinha... Pode ser todo um conjunto. Pode ser todo um conjunto. Tu também tens visto agora cada vez mais notícias que te dizem que grande parte dos jovens que andam na casa dos 20 e mais novos que estão a aderir cada vez mais a movimentos de extrema-direita e a seguirem aqueles influencers completamente tóxicos que dizem que as mulheres têm de ser subservientes e que eles têm mais poder sobre as mulheres. Esta geração mais nova tu vives também numa altura em que tu estás muito dependente da internet e a internet alimenta-te com aquilo que tu queres ver, o Sim. algoritmo alimenta-te com Está aquilo que tu programado pesquisas, para isso, então sim. quando tu vives numa bolha que te diz constantemente que as mulheres são algo que tu podes abusar, são algo que tu podes ter e fazer o que tu quiseres e que elas têm a obrigação de te servir, tu naturalmente começas a pensar assim. E se tu começas a rodear com pessoas também desse género, tu entras dentro dessa bolha. O problema é que antes tu podias ter meia dúzia de gajos que faziam isto, hoje em dia tu consegues espalhar essa mensagem de uma maneira muito mais eficaz. Por isso é que tu vês cada vez mais jovens a votar em movimentos de extrema-direita e depois ficam todos muito ofendidos. Vou dizer que a extrema-direita é como se fosse uma coisa má. Porquê? Porque de facto Efetivamente é. se vocês forem estudar história, vão ver que é. Não estamos aqui a inventar. E como tu vês, as pessoas estão mais isoladas e este tipo de mensagem ressoa com elas. O tu tens direito, não é o tu tens de fazer, ou tu tens de estudar, ou tens de evoluir. Não, é o tu tens direito. Tu tens esse direito. Tu tens o direito de possuir aquela pessoa. Uma amiga minha partilhou, agora destas notícias, partilhou um comentário de um senhor que dizia o problema é que hoje em dia as mulheres dizem que não é não. E na minha altura, o não era um talvez. E ela tirou o print daquilo e meteu e disse: como? Não, meu amigo. O não sempre foi não, nunca foi um talvez. Sim. Eu percebo onde é que ele quer chegar com isso. É porque antigamente as mulheres tinham que se fazer difíceis e, portanto, o primeiro não delas era uma espécie de script que elas estavam a seguir. E eu acho que... Mas podia ser um não genuíno também. Eu, pessoalmente, quando eu digo um não é um não a dizer querer sim. Sim. Para mim, sim. o não é não. Ponto. Final, parágrafo. Porque quando eu digo sim, eu sou a primeira a dizer que sim. Aliás, às vezes, eu nem sequer deixo que me perguntem. Correto. Porque se eu estou interessada em alguém, eu mesma... eu não estou-me a cagar para o cavalheirismo. Sim. Quando eu estou interessada, eu vou à caça. Sim. Desculpem lá, homens, sim. Mas eu sou assim. Sim. Quando eu estou interessada, eu vou. E depois vejo se a outra pessoa está interessada ou não. E o rótulo que eu levo logo é que sou oferecida.
que soa fácil, que soa não sei quê. Nos dias Esse de também é hoje... de gente que não... Sim, a gente não interessa, claro. Como é Sim. óbvio. O problema é que tu começas a pôr de lado o que não interessa e quando vais a ver não Claro. sobra nada. O que é uma chatice, mas tudo bem. Estou muito bem sozinha, obrigada. A questão é... Eu acho que o homem não está a saber lidar com a independência da mulher e com o empoderamento da mulher. E são homens com pouca confiança, desculpa lá, os homens aos quais fui eu que tomei a iniciativa, primeiro mostravam-se surpreendidos, Exato. mas aceitavam, pá, bora lá, não, Não é? então, qual é o problema? Maravilha. Até ficavam contentes. Já pouparam trabalho e tempo, não é? Poupa-se tempo. Exato. Poupa-se imenso tempo. Porquê é que hão de estar aqui naquela Sim. porcaria daquele vai, não vai, chove, não molha? Só... É. Para quê? Tipo... E nós estarmos à espera. É que depois Sim, agora, havia não, ainda não alturas, vou pá, responder. Ainda não vou responder porque é muito cedo. Deixa-o sofrer um bocadinho. Epá, não tenho paciência para esses jogos. Eu vou esperar que seja ele a dizer-me qualquer coisa. Epá, não, eu tenho mais coisas para fazer, não posso estar aqui à espera. À espera, com certeza. Eu quando comecei a andar a falar com o Sérgio, o facto de eu ter deixado à espera foi porque eu de facto tinha coisas Tinhas para fazer. realmente. Eu estava a acabar um projeto da faculdade, não podia estar a distrair, que eu sabia que depois ia-me distrair se começasse a falar com ele. Mas foi só em termos de logística, porque Claro. eu sabia que também não ia poder dar a atenção que eu queria dar àquela nova pessoa. Sim. E porque, pronto, depois fui viajar e também não queria, pronto, Querias quando ir voltasse, queria... Percebo. Se já estavas livre, não ias mudar as coisas só por causa daquela pessoa nova, não é? Que nem sequer sabias o que é que ia dar. Exato. Tu primeiro, tu pensas primeiro no teu bem-estar, Claro. naquilo que tu queres e só depois é que podes, ou tu estás bem contigo, ou tu também não podes aceitar outra pessoa. O problema acho que é esse. É que antigamente as mulheres estavam à espera que... e a culpa é da Disney. Ora, Gostaste da ponte? gostei da ponte porque eu estive na Disney a semana passada e por acaso estive a pensar nisso. Pá, fiz uma viagem de caralho, estivemos na Disney, tivemos em Paris, adorei, já há bué de tempo que eu não fazia uma viagem assim de cidade e tinha tanta saudade. E fizemos com o nosso filho e foi muito bom e espero conseguir fazer agora, pelo menos uma vez por ano, gostava de conseguir fazer, que acho que também lhe faz muito bem. Claro. Pá, e a Disney levou-me um bocado a pensar, porque eu cresci com a Disney, tu também cresceste com a Disney. Completamente. Com aqueles desenhos animados em que as princesas e os príncipes, apesar de eu achar que quando nós víamos aquilo e éramos crianças, nós não dávamos o significado que damos hoje em dia. Mas Não sei se não ficou cá qualquer pronto. coisa... Não sei se a Cinderela não teve Fica. aquele... Se bem que não foi da... Tu ainda não viste o novo filme da Cinderela, pois não? Não, ainda não vi esse. Ainda não viste. Mas quero ver, está na minha lista. The Ugly Stepsister, para quem ainda não viu, É para desmistificar a Disney. Hardcore, sim. Assim, a Cinderela é uma história absurda. São Era uma todas, das minhas mas a histórias Cinderela- favoritas. A Cinderela era uma das minhas favoritas. Mas eu sempre encarei como... eu nem sei muito bem como é que encarei, só achava piada. Não sei se achava piada porque... Era bonito e ela tinha um vestido azul. Tu há bocado quando voltaste, outra vez a falar de vestido azul, porque o teu vestido de casamento foi um vestido azul. Também foi azul, E verdade. tu tiveste o outro vestido azul também do baile. Sim, eu gosto de azul em geral, mas se calhar sim, se calhar ficou aqui qualquer coisa da Cinderela, que o vestido dela era azul. Eu lembro-me de fazer desenhos, que aceitava encomendas de desenhos sobre o livro, que eu tinha um livro da Cinderela, e então eu fazia desenhos decalcados das páginas e depois dava aos meus colegas. Eles encomendavam-me e eu, estúpida, em vez de vender, só dava. Mas Nessa altura, uma pessoa pensa lá nisso. não, eu só queria era dar, eu gostava de fazer coisas. Mas recordo-me de ver a história como... Porque eu via a Cinderela como aquela desgraçada que calhou na família errada.
E depois teve a sorte de encontrar uma pessoa que gostava dela por tudo aquilo que ela era. Era assim que eu via a Cinderela. Nunca foi. Sim. Nunca foi só por. Ficou encantado com o vestido e que dança muito bem. Não sei. A minha leitura da Cinderela acho que era diferente da ideia que a Disney queria lançar. Tu davas mais significado. Para ti acontecia ali muito mais conversa, não é? Sim, porque eles sim. de facto, Sim. eles nem se conheciam, não é? Eu achei que, como eles passaram aquela noite toda juntos, porque ele depois não quis dançar com mais ninguém, eu entendi que eles tiveram a noite toda a conversar, estás a ver? Não foi só a dançar. Foi aquele momento da dança enquanto estavam a conversar, mas depois passaram o resto da noite a conversar. E foi durante a conversa que ele se apaixonou por ela. Na minha cabeça foi assim que a história aconteceu. Não, ele escolheu foi a mais bonita. Nunca vi isso assim. Juro que nunca vi isso assim. Estás a ver? É o intelecto Porque sempre, as outras, em primeiro o problema das outras era serem feias. E burras. E parvas. Eu achava que as irmãs dela eram super histéricas e super... Pois, mas as pessoas por serem feias agora têm de ser burras e parvas, não é? Mas aquelas eram. Mas era a mensagem que transmitiam, que tu és bonito por fora e por dentro, e quando és feio por fora és feio por dentro. Por isso é que estes desenhos animados, hoje em dia, quando nós os vemos, ficamos assim meio... E os desenhos animados da Disney, eles também têm tentado vir a adquirir outros estúdios, não é? Portanto, eles conseguiram expandir o leque deles e as histórias que contam. Sim. Porque estas historiezinhas da Disney são todas com essas mensagens. E houve uma princesa que a eu não Bela vi lá na Adormecida Disney. e a Branca de Neve também era a mesma coisa. Essa. Não, mas pensa numa que nunca mais se tem falado, que foi a da Pocahontas. Essa foi Eu não vi excluída, nada não é? da Pocahontas. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas têm internet e podem ver o que é que aconteceu à verdadeira Pocahontas. Sim, que foi uma desgraçada. E aquilo não foi uma história de amor. Ela foi trocada por uma frigideira, levaram-na para a Inglaterra, em que ela foi mostrada como se fosse Exótica. algum bicho raro. Pois. E ela morreu em circunstâncias muito esquisitas antes dos 21. Ela era uma criança quando foi raptada da terra dela e da família dela. Portanto, eles agora tiveram de apagar toda essa... É como se não existisse esse filme. Mas a história da Pocahontas tem uma mensagem muito bonita em relação ao ser humano com contacto com a natureza. Pois é, mas foram buscar uma coisa que não aconteceu bem assim. Pois, assim, as histórias podem ser... Por isso é que eles agora também estão a refazer as histórias todas, não é? A Pequena Sereia... O remake da Pequena Sereia não tem nada a ver com a Pequena Sereia original. Não vi. Tu viste esse? Vi, pois então não vi. Vi com a minha sobrinha e vi com a minha irmã, que levei as duas ao cinema e vieram as duas revoltadas porque aquela não era a Pequena Sereia que elas conheciam da animação. porque a Pequena Sereia era ruiva, não era mulata, e porque a Pequena Sereia... Ah, fogo! Tu não imaginas? Então. As duas, uma de cada lado do filme todo. Mas isto não é Pequena Sereia. Então eles querem... Opa, fogo. Então, mas querem ver exatamente o mesmo filme. Sim, a expectativa mas delas é com que pessoas. iriam... Sim, elas estavam nessa expectativa. Mas o novo filme não tem nada a ver. É uma Pequena Sereia muito mais empoderada e ele apaixonou-se por ela pelos interesses que tinham em comum. Ok, Portanto... parece-me bem. Sim, é muito mais, digamos, correto. Vá. Porque a Pequena Sereia original, se formos a ver, ela ficou só encantada porque ele era muito bonito. Era um príncipe, era muito bonito. E cantava, e ele a mesma coisa, porque ela tinha uma voz muito bonita. E ele também se apaixonou porque foi a primeira imagem que viu quando acordou do desmaio e ficou assim um bocado vislumbrado pela imagem dela. Pronto, é tudo à volta da imagem. E este novo filme quer desmistificar essa parte, ou seja, mostra muito mais intelecto, ela é muito mais independente, é muito mais... É muito woke, dizem as pessoas. Agora a Disney é acusada de ser muito woke. Eu ainda nem percebi muito bem o que é que eles querem dizer com isso, sinceramente. Onde é que eles querem chegar com isso? Não sei, acho que
É daquelas coisas, é daqueles sacos grandes em que tu metes lá muita coisa Muita dentro coisa, não é? que te chateia, não é? Pois, é isso. É tudo o que sai... Nem... A questão é, o que é a norma e o que é que não é a norma? E por que diabo é que nós temos que seguir uma norma? Eu fico muito confusa nos dias de hoje. É muito difícil viver nos dias de hoje. Por isso é que eu fico enfiada em casa. Porque é muito complicado. Porque a norma é confortável. Mas A o norma confortável... diz-te como é que... Mas o confortável para ti pode não ser para mim. Mas isso para eles não interessa, não é? Para as pessoas que se incomodam com isso... Quem é que lhes disse que eles estão mais corretos do que eu, por exemplo, que claramente tenho uma opinião A completamente internet. distinta? As caixas de quando eles estão na internet, muitas vezes é isso. E eu vejo, pá, ainda por cima, tu hoje em dia, com as ferramentas que tu tens, as pessoas estão demasiado apegadas às ferramentas, por exemplo, aos chats GPT. Tu vês já pessoas que estão a meio de uma discussão e que vão perguntar ao chat GPT como é que hão de lidar, como é que hão de responder, em vez de fazerem o trabalho de avaliar o que é que lhes está a acontecer Em vez de fazerem e terapia, lidarem com basicamente. pessoas. Se fossem fazer terapia, isso As resolvia-se. pessoas pedem ao chat GPT e eu acho que isto não é normal. Nem é bom. Imagino eu no meio de uma discussão com o meu ex-marido. Espera aí um bocadinho, deixa-me só consultar, que eu já te respondo. Pá, isso para mim é surreal. Yeah. Como é que a meio de uma discussão com alguém... é porque agora é tudo por chat, não é? As pessoas já não falam cara a cara. É tudo por mensagens. Certo, e porque as pessoas não têm maturidade ainda suficiente, quem faz isso não pode ter maturidade suficiente para conseguir resolver os problemas, porque todos nós erramos e nós temos de assumir que erramos e temos de saber ouvir, temos de conseguir dialogar com outra pessoa e tu precisas de ter um crescimento enquanto pessoa para conseguir fazer isso. Mas como é que uma pessoa adulta quer ter um relacionamento com outra pessoa adulta se continua a reagir às coisas como se tivesse 13 anos? Porque isso é comportamento de alguém que... A maturidade pode vir muito tarde, infelizmente, não é? Há pessoas com 40, 50 anos que ainda não têm maturidade suficiente para ter um relacionamento, infelizmente. Então diz-me uma coisa, como é que tu achas que vai ser esta geração que nasce já com um telemóvel à frente? Porque eu quando tive o Gonçalo, eu já via nos centros de saúde mães que à frente de bebés lhes punham logo telemóveis à frente. Como é que esta geração que vive com o ecrã e com o constante estímulo do ecrã, como é que esta geração vai conseguir criar laços, conseguir desenvolver competências sociais para funcionar? Não vai. Alguma coisa tem de acontecer na sociedade muito radical, mas as pessoas têm que se introduzir na educação, têm que se começar a introduzir muito mais psicologia muito mais cedo, têm que se introduzir, se calhar em vez de darem religião moral, começam a dar educação emocional. Sim. Ou proibir mesmo, eu começo cada vez mais a ser adepta da proibição dos telemóveis na escola. Mas isso já muito, o colégio da minha sobrinha não permite telemóveis durante o período escolar. Na do Gonçalo também não. Mas acho que devia ser, devia mesmo acho que isto pode ser para ser um caso extremista, mas se calhar não é extremista. Mesmo até aos 16 anos pois. não deviam de estar nas redes sociais e não deviam de levar os telemóveis para a escola e viver em função disso. Eu acho que da mesma forma que o álcool é um perigo e não é permitido a menores de 16 anos, as redes sociais e a internet também têm que ser vistas como uma droga e têm que ser vistas como um perigo igualmente como o álcool, e proibir também até aos 16. Eu sei que é um bocado excessivo porque tendo em conta que estes últimos 20 anos toda a gente se habituou, os próprios pais estão à mesa a jantar e estão com o seu telemóvel a dar o exemplo aos filhos, não é? Portanto... Sim.
é muito Sim, parte de difícil. nós, começa em nós. Sim, mas quais são os pais que conseguem abdicar? Especialmente aqueles que levam o trabalho para casa e que estão a receber os e-mails no telemóvel constantemente ou estão em reuniões. É muito Mas a difícil de maior parte gerir não isso. está a ver coisas de trabalho. A maior parte das pessoas está a ver Sim, os algumas TikToks e desculpam-se que Instagram. estão a ver coisas de trabalho e se calhar estão no Pornhub. Estou a ser extremista, mas a verdade é que sim. Eu recordo-me de conversas acabarem porque o telemóvel estava a tocar, ou porque agora tenho que ver este e-mail, ou agora porque vou entrar em reunião, ou seja, o telemóvel tornou-se um instrumento e uma desculpa para evitarmos a realidade. Sim. E em reflexo, estamos a ensinar as nossas crianças a fazerem o mesmo. Quando a realidade não interessa, ou quando a realidade é difícil, o telemóvel é um refúgio. E isso sim é perigoso. Sim. Tu até vês isso no cinema, eu até já vejo hoje em dia pessoas, quando estamos então em filmes de terror, sempre que aparece uma cena que lhes é desconfortável, pegam no telemóvel e começam a ver o Instagram. Nunca reparaste? Não, eu não vou No muito ao cinema. cinema. Porque eu aborreço-me muito com as pessoas que não sabem estar no cinema. Mas isso é outro episódio. Mas tu eu notas muito percebo o que é isso, que queres quando as dizer. pessoas Sim. não conseguem lidar, pegam no telefone. O telefone, constatei agora, o telefone é a nova Xuxa. É Xuxa, sim, é Xuxa, yeah. Yeah. É a Xuxa dos adultos. As pessoas, Sim. na verdade, ainda não cresceram. Ainda estão na fase... Pá, não sei, não sei, mas estou preocupada. Estou preocupada, nem é com os adultos, porque, enfim, os adultos já são crescidos e podem tomar consciência quando quiserem e começar a fazer terapia e começar a procurar ajuda, seja... Terapia, basicamente é terapia e medicação. Mas as crianças que seguem o exemplo dos adultos, isso é que me preocupa, porque estamos a dar continuidade e a agravar, porque uma coisa é tu criares um hábito quando já és adulto, não é? Sim, Mais sim. facilmente tu retiras esse vício ou tu retiras esse hábito de ti, porque também já tens... O teu cérebro está construído de maneira diferente e tem uma estrutura Sim, porque tu tens diferente. memória do que era antes. Agora, uma criança que já nasce praticamente com um telemóvel na mão e que usa aquilo como uma Xuxa ou que usa aquilo como um escape à realidade, não sei até que ponto, a nível neurológico, não vai alterar o funcionamento do cérebro. Terá de alterar, de certeza. Eu às vezes, nós já quando foi o episódio do assédio, eu falei do Reddit, que eu de vez em quando vou lá. E tu no Reddit tens também muitos subreddits em que as pessoas perguntam de tudo. Há coisas fascinantes de ler em que tu ficas a pensar. As pessoas hoje em dia já não têm o mínimo de capacidade. Há muitas que não têm o mínimo de capacidade para viver coisas básicas na vida e resolver pequenos problemas. A primeira coisa que fazem é perguntar à internet, e podem ser as coisas mais básicas do... está um cheiro em minha casa e não conseguem perceber que aquele cheiro se calhar está por ligar o exaustor. E preocupa-me, isto de facto Ainda bem que eu não vou para preocupa-me esses porque sítios. Eu ficava deprimida. isto é preocupante porque que humanos é que nós vamos ter a seguir, e por isso é que Certo. se calhar as pessoas hoje em dia mais facilmente caem em discursos fáceis e em discursos populistas, porque também não têm capacidade para perceber que estão a ser enganados, que aquilo é só uma cantiga para os fazer seguir aquilo. Houve um colega meu que votou no Chega. E eu perguntei-lhe, então, mas porquê que tu votaste no Chega? Então, porque eu concordo com as coisas que ele disse. Então, mas tu foste ler o programa do Chega? Não, eu nem costumo votar. Eu acho que nós estamos numa crise de excesso de informação e conhecimento mínimo. Porque informação e conhecimento não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, mas neste momento tu Há uma tem a falta de mesma interesse, plataforma. há uma falta de interesse de terem conhecimento, apesar da informação estar à disposição de toda a gente e à distância de um clique. Existe realmente muita informação, mas, ou seja, existe muito conteúdo, mas eu não sei até que ponto as pessoas têm conhecimento suficiente e têm desenvolvimento mental suficiente para procurarem o conhecimento mesmo. E para... Não tem. Eu tenho, agora não me lembro, mas há um que eu sigo no Instagram ele é farmacêutico e faz conteúdo de divulgação de ciência. E o conteúdo dele é muito interessante, mas ele já sabe que para manter a atenção das pessoas, ele tem de recorrer a truques. Às vezes ele está a dançar num vídeo, desde quando é que tu transmites informação de ciência a dançar? Não faz isso, mas ele sabe, para as pessoas ficarem interessadas no que ele tenta dizer, ele tentar a dançar, ou então tentar a fazer uma coisa que é. No outro dia eu vi um vídeo dele, Por isso é que o em que ele TikTok tem pegava tanto numa sucesso, cena... Ele pegava numa cena, tipo como se fosse com os cães, tipo que fazia assim barulho para a câmara, tipo de vez em quando, que era para as pessoas acordarem. Nós já estamos neste ponto em que tu estás a falar e tens de fazer assim. Espera aí, eu vou mesmo exemplificar para vocês perceberem. Estou a falar e tu tens de fazer assim, com uma coisa à frente para as pessoas olharem. Depois falas mais um bocadinho, depois passado uns segundos pegas outra vez. Olha, estou aqui, olhem para mim. Mas isso faz às crianças com 3 meses. Certo, mas nós estamos nesse ponto. Estamos não, eu não estou, desculpa lá. Por isso é que este tipo de vídeos que nós fazemos... Fiquei em pânico agora. Não têm tantas visualizações do que uma dança, de uma pessoa a dar puns para o microfone. É isso que me estás a... Então vamos começar a fazer a ASMR, que é para ter mais... Será? É isso que nos falta? Se calhar. A sério. Eu fico muito preocupada. Fico mesmo muito preocupada. Porque as crianças estão a crescer com estes ensinamentos e com estas formas de ver a vida que não são reais. As pessoas estão a perder a capacidade de pensar. Sim, e agora com as cenas feitas em inteligência artificial e os vídeos feitos em inteligência artificial, que são cada vez mais difíceis de distinguir. Sim. Ainda vai ser pior. Eu tenho apanhado muita coisa com malta de Hollywood. Eles pegam logo nas figuras públicas e fazem vídeos e fotos que eu tenho que olhar 2 vezes e perceber, não, espera, isto não é real. Não é a pessoa. Vai ser difícil. Vai ser cada vez mais difícil. E eu agora, para juntar este tema à cena de homens solitários, nós falámos há bocado, eu esta semana apercebi-me, por acaso há um português que faz uns vídeos, uns filmes, uns fan movies. Ele é perito a fazer fan movies, mas de qualidade duvidosa. Ele agora descobriu inteligência artificial e ele nota-se que é uma pessoa um bocado solitária, que nunca deve ter tido uma namorada e que dá para perceber que ainda deve viver em casa dos pais. E no último fan movie que ele fez e que ele meteu na net, ele aparece aos beijinhos a meninas. Só que tu vês que aquilo é tudo em inteligência artificial, não é? Aquilo não há nenhuma mulher que se vá meter ali voluntariamente. Então nós já apanhámos imagens deste novo filme dele, em que é ele aos beijos com mulheres virtuais. E eu fiquei a pensar, este gajo deve ficar o dia todo a fazer estas imagens e se calhar ele até já criou os próprios filmes porno dele, não é? Com certeza. Porque ele pode meter ali a cara que ele quiser. E eu acho que até deve ter começado por aí. Yeah. Isso é tão triste. É verdade. Bem, mas não vamos mais longe. Um dos jogos mais famosos que já dura, deixa-me cá para fazer as contas, mas já deve durar para aí há 20 anos, se não tem 20 anos, tem quase, é o The Sims. Eu próprio jogo. O Sims. Também eu curti a boa do Sims. Mas o que eu curto lá é construir. Eu gosto de construir. E inventar coisas e decorar e não sei o quê.
a cena de interação entre os personagens, não acho piada a construção da personagem, acho piada a tentar reconstruir alguém, mas depois não perco o interesse rápido. Mas o que é certo é que aquilo tem muito sucesso porque aquilo é a simulação da vida real, não é? Tu consegues construir o teu próprio personagem e pôres aquele personagem a fazer aquilo que tu quiseres. Sim, sim. E eu lembro, agora já não estou dentro do assunto, mas no primeiro Sims havia muitas skins que tu conseguias ir buscar à internet, skins e ações, em que tu conseguias até transformar o Sims num filme pornô. Na boa. Sim. Conseguias tirar aqueles quadradinhos que... Não era só isso, tu conseguias ir buscar posições. Sim. Conseguias fazer Tipo, posições, sim. Era assim uma coisa muito hardcore. E, Pois, então imagina agora com a inteligência artificial. Com o vídeo e a inteligência artificial podes fazer o que tu quiseres. pois, eu não digo que as pessoas não possam ter fantasias sexuais, longe de mim. As pessoas estão livres de fazer o que quiserem. A questão é qual é que é o nível em que as pessoas estão e a maturidade que as pessoas têm porque assim, a vida real tem que ser vivida, não é? As pessoas estão cada vez mais a fantasiar tudo e a viver num sonho alucinado como se tivessem, sei lá, consumido cogumelos Eles na vida mágicos. real, mas podem ser rejeitados na vida real e ali Mas não são. é um risco, mas faz parte, não é? Quem nunca foi rejeitado? Mas eles não querem correr esse risco. Pois, mas assim não estão a ver. Depois, por isso é que depois vão matar pessoas com 150 facadas. Yeah. Porque não sabem ser rejeitados. Yeah. Não sabem lidar com rejeição e não sabem lidar com a realidade. Isto é assustador. É Nós assustador. estamos com um episódio muito down hoje. Não é down, é tipo... Isto não há esperança. Welcome to our world. Quer dizer, Não, e nós estamos... eu tenho esperança. Eu até tenho um livro para recomendar. Não sei... Olha, recomenda, se dá esperança, por favor, recomenda, porque ultimamente a gente liga a televisão e é só para onde é que é o botão para a gente desistir, não é? Bem, mas o que eu tenho aqui para sugerir é exatamente isto. Como pensar mais sobre sexo. À partida parece assim uma coisa hardcore. Esse mas é não de é. quem? Que eu não consigo ver aqui. É do Alan de Botton. É um filósofo e historiador e tudo. Ele é tudo um pouco inglês. Para mim, acho que é dos filósofos contemporâneos mais completos que nós podemos ter no século XXI. Ele fundou uma espécie de... Eu nem sei muito bem como é que ele começou com isto, mas ele é o fundador de School of Life. E the School of Life é um site em que tu tens várias formas de terapia. Tens livros, tens jogos, tens artigos. Ele já tem um canal no YouTube, ele está farto de dar entrevistas em todo lado. Ele também acho que é formado, além da filosofia, ele também é formado em psicologia. Portanto, ele basicamente vai a todas. E tem uma grande equipa a trabalhar com ele de psicólogos e de filósofos. E a forma como ele aborda os temas é desapegada de todos os pensamentos tradicionais ao longo da história da humanidade. E ele consegue ver as coisas como de uma forma muito fresca e muito contemporânea e muito atual. Ele tão depressa fala sobre a pornografia, como tão depressa fala do casamento tradicional, como tão depressa fala dos vícios que nós temos, do orgasmo, ele é incrível. É só, eu podia estar aqui uma hora a falar e elogiá-lo, porque ele de facto vai a todas. Não conhecia. Ele tem... Não conhecia mesmo. Ele tem um site em Inglaterra, depois tem
uma vertente na Alemanha. Ele já começa a editar livros. Ele já tem uma espécie de biblioteca deles, em inglês, mas tu consegues já encontrar em português do Brasil e em português de Portugal. Eu recomendo que vão procurar no YouTube, que o canal do YouTube deles, da School of Life, é muito interessante. Eles até têm uma aplicação, mas a aplicação é a pagar. Mas nós, depois aqui no descritivo, nós vamos pôr esse livro que tu meteste e metemos o link para o canal dele do YouTube também. Sim. Sim, depois isto é um mundo que consegues andar uma semana a explorar isto tudo, porque ele tem realmente muita coisa. E newsletters ele também tem. Eu confesso, não tenho muita... Eu newsletters, subscrevo newsletters, mas depois nunca tenho paciência para as ler. Pois é, como eu. Às vezes há lá um título ou outro que me chama a atenção e eu lá clico e vou atrás. Sim. Mas tem que ser num momento em que eu tenho tempo para ver, porque se eu não tenho tempo... Exato. A newsletter tem de chegar na altura certa. É isso. Mas vale muito a pena esta pessoa, porque... E este livro em particular é muito interessante. Li-o durante a pandemia e é muito interessante. Apesar do título levar um bocado ao engano, porque como pensar mais sobre sexo parece que vamos falar sobre fetiche, e não, ele, a forma como ele aborda aqui no livro é como é que nós temos que pensar o sexo. Na vida em casal, na vida em particular, na vida na adolescência, como é que nós devemos encarar o sexo de uma forma filosófica e de uma forma construtiva e não destrutiva. Eu acho que estas loucuras todas que estão a acontecer, de pessoas a matarem pessoas porque foram rejeitadas, é muita falta de conhecimento do ser. E essencialmente este livro vai-nos abrir um bocadinho os horizontes de como é que devemos pensar sobre isso. Basicamente. Bem, olha, eu não tenho sugestão de livro, eu tenho uma sugestão noutro sentido, que é uma coisa que eu faço com umas amigas minhas, já que nós andamos nesta pandemia de solidão, apesar de estarmos tão conectados, a minha sugestão, eu tenho com um grupo de amigas minhas, nós decidimos que à sexta-feira vamos todas mandar um vídeo, chamamos-lhe o Friday Waffle. É como se todas as sextas-feiras mandássemos uma waffle nossa neste grupo. Então, o que é que isto consiste? Cada uma de nós grava um vídeo, um pequeno vídeo, quer dizer, somos todas mulheres, portanto não são propriamente vídeos de 1 minuto, normalmente são vídeos para aí de 6 minutos, em que falamos sobre o que é que aconteceu nesta semana e como é que nós estamos. Às vezes estamos mal, já chorámos durante vídeos, já em que dizemos... Porque nós, quando estamos a falar no WhatsApp, é tudo, sim, está tudo bem, não se passa nada. Mas quando tu paras um bocadinho para fazer um pequeno vídeo, a falar com as tuas amigas ou com os teus amigos, é diferente, porque acabas por te abrir mais e acabas por dizer o que é que se passou nesta semana. Então ficamos sempre à espera da sexta-feira, é uma coisa boa da sexta-feira, em que recebemos os vídeos umas das outras para ver como é que estamos, o que é que estamos a fazer, e às vezes até estamos todas despenteadas, ou porque umas estão a trabalhar em casa, está tudo bem, e são os vídeos que nós fazemos para partilhar o que é que se passa realmente connosco. E eu acho que é uma maneira muito gira de nos mantermos em contacto. É muito mais real do que só mandar mensagens com piadas, ou gifs, ou vídeos. É uma forma de terapia. Acho que mudou muito. É uma forma de terapia e mudou a nossa relação, que é aquela, estás bem, mas estás mesmo bem. E é muito giro, e é algo que eu recomendo às pessoas que façam com os vossos grupos de amigos. É o Friday Waffle. Ou vocês escolhem o dia que vos der mais jeito. Claro. Vocês têm a de fazê-lo todas as semanas e quando alguém não faz, nós estamos ali a ralhar. Que é um pequeno vídeo a dizer o que é que se passou com a vossa semana. Se estão bem, se não estão bem. E é bonito. Eu estou muito contente de nós termos começado a fazer isto. E recomendo. Então, e por hoje é tudo, não é? Sim, nós fomos. Isto foi uma montanha-russa, não foi? Foi uma montanha-russa como eu andei também esta semana. Eu era pessoa, eu adoro montanhas-russas, era uma pessoa para começar todos os dias em fazer uma montanha-russa. Que aquilo dá-me uma descarga
Adrenalina. Adrenalina. Claro, claro. Aquilo para mim é brutal. Eu começava todos os dias assim. Então, e quem é que vai sugerir? olha. Não se esqueçam de nos seguir. Eu já Pois falei. é, já me esqueci dessa parte. Não se esqueçam de nos seguir no Blue Sky, no Instagram, no YouTube, no Apple Podcasts, na Rádio Agita à segunda-feira de manhã. De manhã não, à noite. Ai, Não, segunda-feira à noite. segunda-feira à noite. Aliás, 10 da noite. Às 22. Sim. Estou-me a esquecer de alguma coisa? E no Spotify, claro. Subscrevam, façam comentários. Existam Eu instalei o na TikTok. nossa bolha. Não sei se vamos aparecer também no TikTok. Eu instalei o TikTok. Estás a brincar? Não vá a Eu sério. recuso-me a ir ao TikTok. Eu já lá tive conta, já apaguei 2 vezes. Não tenho paciência para o TikTok. Eu vou lá pôr o... Vou lá meter os nossos reels e pronto, seja o que for. Ok. E depois vemos se... Também posso me esquecer que tenho aquilo instalado, também acontece. Pois, não, eu vou no Instagram e pelo Sky e estou lá. E já é muito. Sim, já dá trabalho. Mas Então vá. comentem e apareçam. Comentem. Isto E já é partilhem. passada a hora, sim. E é tudo por hoje, gente. Então vá, até Até para para a a semana. semana.